Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do médico e psiquiatra Dr. Rafael, aliás, doutor médico e gourmet, tô confundindo já os direto lá de segunda-feira. Tava me estranhando aqui já, será eu mesmo. Eu tô confundindo já o Direto ao Ponto de segunda-feira com o de sexta-feira. Olha aí. Mas é o Dr. Marcos Frank, médico e gourmet, que participa conosco sempre às sextas-feiras. E hoje o assunto pode-se dizer que é um pouquinho polêmico, ou não sei, mas berinjela, a bela e desconhecida. Talvez polêmico porque algumas pessoas dizem que não gostam, mas talvez nem provaram. Isso Bom aí. dia, doutor. Bom dia a todos aí. Então, eu quis falar da berinjela hoje, porque a berinjela é uma planta bonita, né? Ela tem uma cor bonita, ela atrai desde sempre. E eu vejo que muita gente não sabe como preparar a berinjela. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui. A berinjela é uma planta lá nativa da Índia, onde ela era considerada inicialmente ornamental. E os árabes que lá no século 13, 14, eles iam buscar pimenta e especiarias na Índia para vender para a Europa, eles conheceram a berinjela e se apaixonaram pela berinjela. A berinjela faz parte da comida árabe, inclusive um dos pratos mais famosos da culinária árabe, que é o baba ganoush, é feito com creme de berinjela. Eles levaram a berinjela para a Europa quando eles dominaram a Espanha, né, os mouros lá, e lá começou a ser cultivada. E tem dois pratos que ficaram famosos, são os dois pratos mais famosos feitos com berinjela na Europa, que é a caponata, que é um prato típico lá do sul da Itália, uma área que teve muito contato com os mouros, né, a Sicília. Então ali eles produzem a caponata. E tem o ratatouille, que virou inclusive nome de filme, né, com um ratinho simpático lá que queria ser cozinheiro, mas o ratatouille é um prato francês, também à base de legumes, especialmente berinjela. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje e das receitas de pratos com berinjela. A caponata, então, ela é uma receita siciliana e tipicamente ela é servida fria. Ou seja, a gente faz uma espécie de conserva com a caponata, ou produz ela vai durar alguns dias, e usa ela para passar por cima de um pão. É uma entradinha, vamos dizer assim. Já o ratatouille é uma receita do sul da França, mais especificamente da Provence, e que pode ser servida fria, mas normalmente é servida quente junto com uma carne. Então é um acompanhamento, principalmente carne de ovelha, um pernil de ovelha e um ratatouille, eles nasceram um para o outro. A caponata, os ingredientes dela são berinjela, cebola, azeitona, alcaparras. E o segredo, o pulo do gato da caponata, é o vinagre com açúcar, que é colocado no cozimento da caponata, e depois a gente acrescenta lá nozes e algumas ervas. Já o ratatouille, ele é montado e ele vai mais ao forno do que a panela, embora possa ser feito também na panela. E ele usa a berinjela, abobrinha, pimentão, tomate e ervas, às vezes manjericão e coentro. Caponata é um pouquinho mais agridoce, o ratatouille mais salgado. E esses são os pratos, então, que a gente sugere para o pessoal aí testar. A gente trouxe duas receitas bem interessantes aqui, né? Tanto do ratatouille, uma receita adaptada lá de uma revista importante de culinária e que pode ser modificada, é cheio de receitas. E a ideia era essa, então, ensinar o pessoal aí alguns pratos à base de berinjela. A gente vê sempre nos mercados, nas fruteiras, berinjela, e eu percebo que nem todo mundo sabe fazer. Então, essas são as duas sugestões. Dá para fazer berinjela parmegiana, que é uma espécie de lasanha com berinjela, porque o filé parmegiana que nós comemos aqui no Brasil não existe na Itália. O que existe lá são camadas de berinjela e o molho da parmegiana. Eles não conhecem o filé parmegiana, é uma invenção brasileira. E os árabes ainda têm o baba ganoush. E vocês dois aí comem berinjela? Na caponata, sim. De outras maneiras, não. Não que eu lembre, assim. Às vezes eu olho para ela olha para mim. Eu acho que muita gente acontece isso quando vai pro mercado ali, ou para parte ali da fruteira, dos hortifrutis, assim, dá uma olhada, olha. É realmente muito bonita.
Dá vontade de comprar, mas a gente fica meio em dúvida do que fazer. Mas eu acho que agora com essa receita aí dá para arriscar fazer alguma coisa. Eu também, sou Mas do a time da caponata Rita. eu gosto aí, muito. Na caponata, sim, mas ela sozinha, eu fazer uma lasanha de berinjela ou a milanesa, eu sinceramente não me empolgo muito, não. Eu tenho minha dúvida, será que o Dr. Frank gosta de todas as comidas boa que ele vem pergunta. falar aqui, legumes, salada, porque tem algumas que eu gosto bastante, mas outras, tipo berinjela, que não entra no meu prato. Olha, é muito difícil eu ter alguma coisa que eu não goste. E às vezes a gente não gosta das coisas porque a gente não aprendeu o tempero certo, a maneira certa de preparar. A berinjela, quando ela é cortada em fatias finas, ou quando ela é cortada em cubos, um dos segredos dela é colocar ela dentro de um escorredor de massa, colocar sal por cima e deixar ela vai murchar um pouco, ela vai perder líquido. Então, esse é um dos segredos que muitas vezes as pessoas não utilizam. Mas eu sou um grande fã de berinjela. A lasanha de berinjela lá em casa tem os seus dias de fazer. A gente pega a berinjela, faz ela milanesa e aí vai montando uma camadinha de berinjelas, coloca o molho da parmegiana por cima e leva ela ao forno. Isso é um prato italiano famosíssimo chamado melanzane alla parmigiana, que existe na Itália. Se tu pedir um parmegiana na Itália, eles vão te servir isso. E se tu reclamar, bom saber. eu queria um bife, não. Parmegiana na Itália, só berinjela. O bife, a parmegiana é uma invenção, é uma adaptação de brasileiro. Parece uma comida italiana, mas não é. Cada vez que o Dr. Frank fala sobre... Eu me lembro da pizza, que falou que a nossa também é diferente daqui. A gente tem muito mais sabores, né? E a nossa invenção de usar alguns condimentos, enfim, em cima dela também, que eles não gostariam. Acho que da massa também foi falado, né? Cada vez mais eu vejo que eu prefiro a nossa aqui do que a da Itália. Ainda não fui para a Itália. Eu quero um dia ir, é uma das pretensões que eu tenho aí, mas eu vou ter que ver na prática lá se... Me parece que a nossa adaptação ao prato deles fica melhor. Talvez porque é o nosso paladar, né? Estamos mais acostumados. Exatamente, o nosso paladar. A minha filha, a Cecília, voltou agora há poucos dias da Itália e ela voltou encantada. Disse, pai, a gente come massa, come pizza lá e não fica estufado. Por quê? Porque o trigo que eles usam lá é completamente diferente do nosso, com menos glúten. A maneira como eles preparam a massa, o preparo natural da massa, faz com que ela fique mais digestiva do que a nossa. 2. Eles não usam tanto queijo nas pizzas e nas massas, né? Não é um costume deles lá. Mas a gente faz essas adaptações. E ela esteve lá, um dia ela me mandou uma foto, assim, a melhor pizza do mundo ela comeu lá em Siena. Eu digo, que bom que tu aprovou aí. E agora há pouco eu vinha chegando, ela me mandou uma foto lá, que é uma massa que a gente faz em casa, é uma massa de família, assim, um fusilli gigante com legumes, com abobrinha, com cenoura, é tipo uma massa primavera, que tem um nome lá. Então, diria assim, a culinária nos permite provar outros sabores. Eu sempre digo assim, a culinária é onde a gente pode ser infiel, né? Eu não preciso ser fiel à comida italiana, nem à comida francesa, nem à brasileira. Eu posso experimentar de tudo e aprendendo os sabores, aprendendo os temperos que são usados, aprendendo a maneira de fazer, estudando. E a gente conta a história de culinária, que esse programa tem essa ideia, né? Contar histórias, porque às vezes ouvindo histórias dá vontade da gente provar. Se eu trouxesse só uma receita aqui, acho que não provocaria tanta vontade das pessoas experimentar alguma coisa, como ouvindo uma história. Começa lá na Índia, com os árabes, passa uma história toda, chega na Espanha. Então, essa é a ideia. A Rejane Rixigel nos manda uma foto aqui, inclusive a gente vai compartilhar para quem está na nossa live. Vou mostrar aqui para o Dr. Frank também. Ela diz, colhi hoje berinjela, meu marido plantou, mas não sabia como usar. Então tá aí as dicas, né? Tem duas receitas aí, duas opções que o Dr. Frank compartilhou. Ela diz o seguinte, eu sabia de água com berinjela, deixar de molho para o dia seguinte para o colesterol. No 999787885 tá ali a foto das berinjelas, uma bem pequenininha, né? E outras 3 maiores ali que a Rejane nos mandou e a gente está compartilhando também na nossa live no YouTube e no Facebook. Deixa eu comentar uma história importante que ela falou aí sobre colesterol. Foi feito uma vez um estudo que baixava o colesterol, esse estudo foi feito em coelhos. E aí se criou a ideia de que a berinjela baixava o colesterol. O pessoal da USP depois levou essa experiência adiante, né? E testou com humanos e não conseguiu
ter os mesmos resultados. Então, berinjela muito boa para comer. A ideia de que ela baixa o colesterol, infelizmente, não foi comprovada. Seria ótimo se ela, além de todo o sabor e tudo que ela, toda a parte nutritiva de vitaminas dela, se ainda baixasse o nosso colesterol. Infelizmente, não é. Tá certo, muito obrigada, bom fim de semana. Dr. Marcos Frank, médico e gourmet, participa conosco sempre às sextas-feiras com receitas, histórias, curiosidades, faz a gente ficar com vontade de provar um pouco de tudo, isso é legal. Então, um ótimo final de semana a todos. Aí tá um outono bonito, né? Com dias, temperatura agradável, bom para lagartear, comer bergamota, pinhão, tomar chimarrão, todas essas coisas que a gente está acostumado aí a fazer na entrada, enquanto a gente espera o inverno, né? Isso aí, tá chegando. Ótimo final de semana, Dr. Frank. Obrigado, um ótimo final de semana a todos.